é Abraão. Abraão também que, ao longo da sua trajetória, vai ser conhecido como o amigo de Deus. No capítulo 12, Deus está falando com Abraão pela primeira vez. Então logo você entende que Deus, antes desse texto, dessa passagem, Abraão não sabia quem era Deus. Abraão nunca teve um contato com Deus. Só que quando Deus aparece a ele, Deus aparece o chamando para uma jornada de fé. A palavra de Deus vem a ele dizendo: sai-te da tua terra. Como está aqui na nossa tradução, sai-te do teu país, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu preciso chamar a sua atenção, porque segundo o texto que nós lemos, a terra está para vivenciar uma crise. Se nós lermos o versículo de número 10 do capítulo 12, o texto diz que houve fome na terra. E o texto diz que Abraão desceu ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era muito grande, era severa na terra. Então você começa a perceber que nesse contexto de crise, nesse ambiente da crise, Deus havia chamado Abraão para uma jornada de fé. Pastor, por quê? Porque Deus é especialista em se manifestar a alguém em tempos de crise. Se nós pegarmos o capítulo 26 do livro de Gênesis, quando Deus chama Isaque para uma jornada de fé, o contexto também era de crise. Gênesis capítulo 26, versículo 1 e 2 está escrito: e houve fome na terra, como a que ocorrera nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então, se você pegar o capítulo 26 e o versículo 1, a mesma crise que Abrão está vivenciando no capítulo 12, Isaque vai vivenciar no capítulo 26. Qual é o fator causador da crise no capítulo 12, versículo 10? A fome. Qual é o fator causador da crise no capítulo 26 do livro de Gênesis, no versículo 1? A fome. Então, Mateus, perceba que a crise que Isaque está vivenciando no capítulo 26 é a mesma crise que Abrão viveu no capítulo 12. E o texto está fazendo questão de dizer o motivo pelo qual Isaque desceu a Gerar. Porque o versículo 1 do capítulo 26 é a síntese do texto.
Você só vai entender o texto se você entender o versículo 1. Porque Isaac só desceu ao Egito, Isaac só desceu a Gerar, porque lá no capítulo 12, quando Abraão vivenciou a crise, ele desceu para o Egito. Pastor, e por que Isaac não desce para o Egito? Porque versículo 2 do capítulo 26. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Observe que no capítulo 26, versículo 2, Deus está proibindo Isaac de descer ao Egito, seguido de uma orientação. E a orientação de Deus é: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Eu não sei quem vai pegar. A crise é a mesma. A chamada também é a mesma. Porque no meio da crise, Deus chama Abraão para uma jornada de fé. Capítulo 12. E no meio da crise, Deus chama Isaac para uma jornada de fé. Capítulo 26. Olha como é que Deus chama Abraão. Sai-te do teu país, sai-te do meio da tua parentela, sai-te da casa de teu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2 e a parte B, Deus diz a Isaac: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. A chamada é a mesma, a única coisa que muda é o verbo. Para Abraão é mostrarei, para Isaac é direi, mas a conjugação é a mesma. Pastor, por quê? Porque o ambiente da crise é o ambiente mais propício para Deus marcar a sua história. Alguém já deu glória? Eu vim nessa tarde dizer para alguém que no meio da crise que nós estamos vivenciando, Deus está levantando uma geração aqui no Upgrade que vai marcar a sua história. Pastor, por quê? Lá vai. Porque a crise não anula o propósito. Diga para alguém perto de você. Diga: a crise não anula o propósito. A crise não neutraliza a chamada de Deus na tua vida. E por que Deus chama? Ai, Jesus. E por que é que Deus chama no meio da crise? Justamente para você entender que a chamada não... Eu vou começar. A chamada não diz respeito a você. A chamada... Mas pastor, ele está chamando quem? Eu. E a chamada não diz respeito a mim? Não. Porque quando Deus chama, a chamada não está condicionada a você. Ele chama porque você faz parte do propósito. Mas quando Deus chama, a chamada está condicionada a quem te chamou. Porque não a mim? Porque não é pela tua capacidade. Porque não a mim? Porque não é pelos teus méritos. Porque não a mim? Porque não é pelas tuas técnicas. Porque não a mim? Porque não é pela tua formação. Não é pelo teu dinheiro. Não é pela tua condição. Porque que no meio da crise, para você entender que a sua dependência tem que estar 100% em quem te fez a chamada.